Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Quando vocês entrarem aí, me diga se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, se o som não tá abafado. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia, Paula, Ionara. Bora rezar, meu povo, tudo certo, Thali? Então tá, vamos rezar então. Não tá abafado o som? Às vezes fica, né? Se ficar, vocês estão me ouvindo bem, então tá. Se qualquer coisa, vocês me avisem aí e a gente vai seguindo o baile. Bora rezar. Bom dia, Lu. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais esse dia para amar, para servir, para rezar, Senhor, para entregar a nossa vida em amor e sacrifício a Ti, Senhor, aos nossos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por todo o chamado ao amor que Tu tens na nossa vida, Senhor. Obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo trabalho, pelas fontes de providência da nossa família. Obrigada, Senhor, por todas as graças, por todos os bens que ao longo da nossa vida, da nossa história, Senhor, Tu nos concedestes. Muito obrigada, Senhor. Tu nos concedes a cada dia. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, pela vida que temos, pelas coisas que temos, Senhor, pela história que temos. Na nossa história, Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Jesus, pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em oração, que o Teu Espírito Santo nos ensine a orar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, a respeito de nós mesmas, da oração, das situações que precisamos orar, que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento, sabedoria, discernimento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, conduzir os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, conduzir nossos sentimentos e emoções. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas conversas, os nossos diálogos, a nossa comunicação, a forma de nos comunicarmos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nossas famílias. Vem, Espírito Santo, sobre os ambientes familiares. Vem, Espírito Santo, sobre as relações familiares. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos locais de trabalho. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem nos conduzir, vem nos guiar, vem dominar tudo aquilo que dentro de nós está desordenado. Vem ordenar o que está desordenado, vem trazer domínio sobre tudo aquilo que nós não conseguimos, que nós não damos conta de dominar no nosso temperamento, no nosso comportamento. Vem, Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para a vontade de Deus, responder às nossas dúvidas, às nossas questões, nos trazer entendimento. Vem, Espírito Santo, nos dar novamente aquela graça da escuta, de escutar a voz do Senhor com clareza. Vem, Espírito Santo, abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a vontade de Deus também com clareza. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso coração, trazendo e gerando obediência, desejo de viver a vontade de Deus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti para seguir em frente, para rezar, para trabalhar, para educar os filhos, para bem nos relacionarmos. Vem, Espírito Santo, para dar conta das nossas emoções. Vem, Espírito Santo, para dar conta das relações familiares, para dar conta de perdoar. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, nós não queremos, não podemos, não desejamos andar sozinhas. Nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo, nos guiar. Vem, Espírito Santo, consolar as dores do nosso coração. Toda dor, toda angústia, todo desespero, toda desesperança, falta de fé. Vem, Espírito Santo,
Traz novamente a fé, restaura a nossa fé, restaura a nossa esperança. Traz a paz, a calmaria para os nossos corações, para o nosso interior. Retira toda essa agitação, ansiedade, acalma as agitações, as ansiedades do nosso interior. Todas as nossas preocupações, Espírito Santo. Nós pedimos por Ti agora, vem Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem nos conduzir. Te entregamos, Espírito Santo, nessa manhã e te pedimos a Tua graça, todas aquelas situações profissionais que nós precisamos da Tua intervenção, as soluções, todas as situações de entendimento familiar, de educação dos filhos, de comunicação entre marido e mulher que nós precisamos melhorar, que nós não sabemos como fazer. Vem Espírito Santo nos capacitar para conversas difíceis, para conversas necessárias. Vem Espírito Santo nos conduzir. Vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Para fazer o que precisamos fazer no dia de hoje, nós precisamos de Ti. Nós escolhemos, Espírito Santo, nós escolhemos depender de Ti. Nós queremos e desejamos ser guiadas por Ti. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo dominar o nosso temperamento. Vem Espírito Santo dominar a nossa língua. Vem Espírito Santo acalmar nosso coração. Vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Muda nossa linguagem, nosso jeito de falar, nosso jeito de expressar as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos desejos, a forma de comunicar as coisas dentro da nossa família, da nossa casa. Vem Espírito Santo conduzir a nossa comunicação. Vem Espírito Santo agir na comunicação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre famílias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós clamamos, Espírito Santo, que onde houver a mentira, Tu traga para fora a verdade, Tu manifeste a verdade nas nossas vidas, dentro dos nossos lares. Manifesta a verdade, Espírito Santo. Que a graça do Senhor venha sobre nós nesse dia, nessa manhã, sobre nossas casas, ocupando todos os espaços na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, no nosso espaço de trabalho. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, ocupa todos os espaços. Vem Espírito Santo trazendo libertação para todos estes lugares, para todos os espaços, para todas as realidades da nossa vida. Pela intercessão de São Miguel, da Virgem Maria, de São Rafael, nós clamamos, Espírito Santo, traz libertação para as nossas vidas, para as nossas famílias. Entregamos, Espírito Santo, todas as intenções que nós temos rezado nessa quaresma. Cada uma das necessidades, cada nome de enfermo, cada situação de doença, de enfermidade emocional, psíquica, cada enfermidade física, cada diagnóstico difícil, as situações que cada um vem enfrentando, nós colocamos diante de Ti a saúde de todos que nós estamos rezando e pedimos, Espírito Santo, vem manifestar a cura de Deus, vem curar-nos, vem nos curar, Espírito Santo, vem restaurar a nossa saúde, restaura a saúde de todos os enfermos. Pedimos também, Espírito Santo, que Tu venha, pela intercessão de São Miguel, da Virgem Maria, nós clamamos, Espírito Santo, vem restaurar as famílias, os casamentos. Alcança aqueles que necessitam de conversão nas nossas famílias, as famílias destruídas, as famílias desestruturadas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Colocamos diante de Ti todas as realidades humanas, espirituais, aquelas que nós conhecemos, as que nós desconhecemos. Toda a nossa vida, a nossa história, as das pessoas que estamos orando, cada uma das nossas intenções, nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem agir, vem transformar, vem curar, vem libertar.
Vem refazer a fé, a esperança, uma vida nova. Vem, Espírito Santo, nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Eu quero trazer hoje para a gente meditar um pouquinho, quando a gente estava aqui rezando. Eu ia sentindo assim a necessidade da gente pedir a graça de Deus e do Espírito Santo sobre a nossa comunicação, né? A forma como a gente fala, que a gente comunica, que a gente expressa as coisas, né? A nossa linguagem, como a forma como a gente escolhe também contar a nossa vida, sabe? A forma como a gente escolhe contar a nossa história tem impacto sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde mental, emocional, sobre a nossa família, né? A forma como a gente escolhe falar as coisas, as histórias da nossa família. Às vezes tem pessoas, né, que conseguem olhar para tudo com um olhar negativo. Às vezes a gente é assim, né? Olha para tudo com um olhar negativo e comunica as coisas de forma muito negativa, né? Procura o pior e comunicar o pior, né? Sempre trazendo aquela pessimismo, né? A desesperança, falando, contando, lembrando as histórias familiares, contando o pior das pessoas, né? Contando o pior da sua vida, vendo tudo de uma maneira na derrota, né? Exaltando o próprio sofrimento. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Do quanto a gente pode prejudicar as nossas emoções, do quanto a gente pode prejudicar as emoções também daqueles que vivem conosco, sabe? Influenciar, às vezes, a forma de pensar dos nossos filhos, dos netos, né? Do próprio marido da gente com a nossa forma de falar. A forma que a gente fala, a forma como a gente conta a nossa história, a forma como a gente fala das coisas da vida, né? Como a gente comunica, se as nossas palavras são carregadas de esperança ou desesperança, de otimismo ou de pessimismo, de derrota, de crítica, né? Às vezes a gente é muito crítico, a gente é azedo no jeito de falar das outras pessoas dentro da nossa casa, né? Do trabalho. A nossa língua às vezes é uma grande inimiga, né? Ela é nossa grande inimiga. A gente precisa muito da graça de Deus para dar conta da nossa língua, né? Para dar conta de segurar dentro da boca. E por que eu tô falando isso assim? Na realidade da luta espiritual, da batalha espiritual que a gente fala tanto, né? Nesses dias de Quaresma de São Miguel. Isso para toda a nossa vida, né? A nossa língua, ela pode ser a nossa aliada ou ela pode ser a nossa inimiga. A gente tem que escolher aqui, né? De que forma que a gente vai lidar com as nossas palavras. E de que forma que a gente escolhe, para quem que a gente escolhe dar o domínio da nossa língua, né? Se para a graça de Deus e pedir que o Espírito Santo domine a nossa língua, que Ele dê conta da nossa língua, que Ele nos ensine a falar pouco, né? A gente que é mulher ainda, a gente fala às vezes demais. A gente fala além do necessário. A gente fala
Ai, gurias, a gente fala tanta bobagem, né? A gente fala demais, a gente conta da vida para quem não tem que saber. A necessidade de falar e de expor a própria intimidade, a própria história, né? Hoje, a gente com as redes sociais vê as pessoas se expondo tanto, expondo a própria intimidade, expondo a vida privada, tornando público aquilo que deve ser privado. Isso nos atrapalha demais, é imaturo, expõe pessoas que a gente ama. A palavra de Deus fala muito sobre o silêncio. A palavra de Deus fala muito pra gente sobre a prudência no falar, sobre a sabedoria do silêncio, de saber escolher as próprias palavras. Quem fala demais, quando fala o que é necessário ou quando fala o que tem sabedoria, as pessoas desprezam. Por quê? Porque é uma pessoa que fala demais, tá sempre falando bobagem. A gente precisa economizar as nossas palavras, sabe? Economizar o que a gente fala para falar o que tem que ser dito, para dizer o que tem que ser dito. Às vezes na própria comunicação familiar, ou marido e mulher. Às vezes a gente fala demais, a gente exige demais nas nossas palavras, elas estão sempre comunicando negativo. E às vezes, gurias, a gente nem se percebe. E a gente impõe pra gente uma vida de sofrimento para as pessoas que estão ao nosso redor, de insatisfação, de sofrimento, de egoísmo. A gente, às vezes, pela própria forma de falar, a gente se coloca no centro. Tudo a gente é o centro, tudo a gente é o centro. Tudo faz a gente sofrer, tudo é a nosso respeito. Não tem a capacidade de parar para ouvir o outro, olhar o outro, entender o que o outro quer comunicar, quer sempre falar, quer sempre dar uma opinião. Na maioria das vezes a nossa opinião nem é solicitada e a gente está distribuindo a nossa opinião por aí. Em tempos, novamente eu digo, de internet, a gente fica distribuindo opinião e às vezes essa opinião se transforma em ofensa. Teve um corte do podcast que eu fui no podcast da minha biblioteca católica ano passado. E eu fui falar sobre a Virgem Maria. Eu fui convidada para falar sobre a Virgem Maria com o padre Gabriel Vilaverde. Foi uma experiência muito bacana. E eles fizeram alguns cortes, e um dos cortes que foi feito ali do podcast, né? Alcançou, assim, muitos compartilhamentos, muitas curtidas, muitas visualizações ali. Foi um número muito grande mesmo. E aí, eu nunca tinha sido alguma coisa que eu tinha falado tinha sido tão compartilhado, assim, né? Eu sei como é que a internet funciona, sei como é que a rede social funciona. Nas eleições eu tinha, inclusive, me posicionado politicamente, né? Tinha falado, tinha rezado sobre isso, tinha sido criticada, inclusive em live, mas ok, estava preparada para isso. E também estava ali pro podcast, mas assim, não é essa a questão. Quando viralizou esse corte, assim, eu comecei a perceber os comentários, né, que começaram a aparecer ali. E aí, uma enxurrada de comentários de pessoas da fé não católica. Eu tava falando sobre a Virgem Maria. Eu tô expressando a minha fé na Virgem Maria. Eu tô falando sobre rezar para Nossa Senhora. Eu sou católica, com o padre, o sacerdote católico ao meu lado, num podcast católico, falando sobre a Virgem Maria. E aí, dentro dos comentários, o que eu recebi de comentário ali? Claro, muitos comentários positivos, eu não dá nem para comparar o positivo para o negativo. Só que muito comentário era de opinião e questionamento de quem não tem fé católica. Palavras ofensivas. Questionamentos absurdos a respeito da minha fé, da fé do padre Gabriel. Como o corte era uma fala minha, vai ler a Bíblia, vai estudar, sua ignorante, tu não sabe o que tu tá falando. Onde na Bíblia tá o que tu tá falando? Questionamentos históricos, questionamentos bíblicos. Gente, uma bobajada. E aí eu penso assim, aí eu olhei aquilo ali, né, e eu acho graça, porque eu não sou o tipo de pessoa que comenta em post de ninguém ou em reels de ninguém. Se eu concordo, eu vou lá, curto, às vezes eu posso até elogiar uma coisa que eu acho bacana, mas se é pra falar mal, eu não falo. Eu simplesmente largo fora. Eu fico pensando assim, ó, eu vou lá no perfil de outra pessoa,
Eu sou, por exemplo, ali. Eu sou, na questão ali, tá? Era uma pessoa de fé protestante. Aí ela vai no perfil de uma pessoa católica, no perfil de 3 católicos que estavam ali, tá? Da minha biblioteca católica, do Padre Gabriel e do meu. E vai questionar e nos ofender pela nossa fé. O que é isso? Qual a necessidade? Qual a necessidade? Onde está Deus nisso? E aí, às vezes, a gente é esse tipo de pessoa. Às vezes você é o católico que vai lá na página do outro ofender o outro, ofender a fé do outro. Me diz uma coisa, pra que isso? Pra que isso? Pra que ofender a fé dos outros? Qual a necessidade? Onde está o cristianismo nisso aí? A Jéssica, porque eu tenho que defender a minha fé. Sério, bonita? No Instagram? Aqui? Enchendo de ofensa? A quantidade de comentário ofensivo que a gente vê de cristão contra cristão. Gente, não tem nem cabimento, não tem o que me falem. Não tem o que me falem, tá? Que vai fazer com que eu acredite que isso é saudável. Isso é doentio. Eu sabia a minha fé. Eu sabia a minha fé. Eu sei a minha fé. Eu não tô nem aí, eu tô acostumada. Eu tô acostumada uma vida inteira pregando a palavra de Deus a ser questionada, a receber ofensa, a ser caluniada. A questão não é essa. A questão é como que a gente se posiciona. Como que a gente manifesta as nossas palavras. A Lica que me convidou para ir lá, nesse podcast da minha biblioteca católica. E a Lica colocou ódio em Cristo, chamamos assim lá. E é isso mesmo. Que coisa mais triste tu ver cristão atacando cristão. E tu? Tu é o cristão que ataca cristão na internet? A gente é esse tipo de mulher? A gente é esse tipo de pessoa? E daí, guria, vocês podem me dizer, Jéssica, mas a gente tá falando da quaresma de São Miguel. Vamos rezar pelas nossas intenções. Vamos rezar por isso aqui. Eu preciso de uma cura. Meu trabalho aqui, meu marido, meu filho, nós estamos precisando... Isso tudo, a gente tá rezando por isso tudo. Mas lembra que eu falei que a nossa principal intenção é primeiro a nossa própria conversão? A gente precisa cuidar, gurias. Eu vou ler uma palavra aqui, tá? Eu vou ler aqui algumas palavras pra gente... Vamos na palavra de Deus, né? Em Tiago, capítulo 3. Diz assim: pecados da língua. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal inquieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Só isso aqui, né? Só isso aqui. Não precisava nem de muitos comentários, né? Tiago 3, do 1 ao 12.
Vejam só a intensidade destas palavras. A intensidade das palavras. Já começa com uma orientação muito clara para o tempo que a gente vive de internet, né? Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres, porque aqui todo mundo é mestre. Todo mundo tá achando que é mestre, todo mundo acha que sabe mais do que os outros. Gente, a gente é tudo muito ignorante. Tem que parar com essa bobajada de ter que dar opinião para tudo, de ter que falar tudo. Olha o que tá falando aqui. A gente doma todos os animais, mas não doma a língua. É um mal inquieto. Olha isso, quando inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. A nossa língua pode ser inflamada pelo inferno. Gurias, isso é muito grave. A mesma língua, tá falando aqui, que bendiz o Senhor, nosso Pai do céu, amaldiçoa os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa cuidar da nossa língua, do que a gente fala. Muitas vezes a gente vai pro quarto de oração, reza às 4 da manhã com o Frei Gilson, reza às 7 da manhã com a Jéssica, reza com o Instituto lá, Hesed. Aí reza que é uma loucura. Para de rezar, reclama, grita, é grossa, que é uma cavala, que nem eu brinco. Não sai um elogio, é só crítica, é só reclamação, é só vitimismo, é só falar de si, do seu sofrimento, da sua dificuldade, é só falar mal dos outros. E aí depois, gente, a gente vai questionar Deus, só Senhor, ó meu Pai, porque não recebo as graças que te peço. E a gente mesma que vai para o quarto de oração pedir para Deus a graça de se entender com o marido, de se entender com o filho, quando sai do quarto de oração, fala de um jeito que estraga tudo que a gente rezou. Tem que segurar a linguinha, gurias, tem que fechar a boquinha, tem que fechar a boca, tem que falar de jeito diferente. A nossa conversão começa muito pela forma que a gente fala e pelo conteúdo da nossa boca, do que sai da nossa boca. Jesus disse, né, que a boca fala do que tá cheio o coração. Então, do que tá cheio o nosso coração? É só olhar para aquilo que a gente tá falando. Se a nossa boca tá sempre falando futilidade, é porque o nosso coração tá cheio de futilidade e vaidade. Se a nossa boca só comunica tragédia, só quer falar de coisa ruim, só enxerga tudo e todos no negativo, é porque o nosso coração tá assim, rancoroso, fútil, sempre na superfície das coisas. E sabe, cuidar para não falar também aquilo que os outros nos falam. A gente que é mulher de Deus, as pessoas vêm contar pra gente as suas coisas, vêm pedir oração, não fala pra ninguém, não fala, aguenta, segura essa língua dentro da boca. Coisa mais triste que tem, gente, coisa que me deixa num nervo. Vou confessar aqui pra vocês. É mulher que vem contar pra mim segredo dos outros. E tem a capacidade de dizer assim, é pra te rezar. Não é pra eu rezar, é pra fazer fofoca. Para de te iludir. Pra rezar, tu reza. Agora contar pros outros é pra fazer fofoca. É pra dizer que tu que sabe, que tu foi confiável o suficiente pra alguém te contar aquilo. Bah, gurias, vamos baixar a bola. Bobagem isso. Ficar contando o segredo dos outros, ficar expondo a intimidade dos outros. Cara, coisa mais terrível que tem dentro de ambiente religioso. Olha, dentro de ambiente religioso o que mais tem é gente fofoqueira. É ou não é? Falo porque, né, conheço. Coisa triste, fechar a boca. Se tu não consegue lidar com o segredo alheio, quando a pessoa vier te contar, tu desconversa e diz, não posso saber, querida, porque eu sou faladeira, eu não aguento. Agora, se a pessoa te confiou um segredo, não abre a boca para contar para os outros, para comentar. Pelo amor de Deus, gente. Aí a gente quer ser confiável, sabe? A gente acha assim, às vezes a gente se coloca num lugar, gurias. A gente se coloca num lugar que eu vou dizer pra vocês. Uma palavra dessa aqui já desmascara a gente em 2 tanto, é ou não é? E olha, eu vou dizer, é com a graça de Deus. É com a graça de Deus que a gente para de amaldiçoar e passa a abençoar. Quantas vezes, gurias, a nossa boca, a gente tá vivendo uma bênção que a gente clamou a Deus.
Quantas vezes eu vi isso acontecer? Com todo esse tempo de caminhada de igreja que eu tenho, eu posso dizer isso pra vocês assim, ó. Quantas vezes eu vi mulheres solteiras clamar a Deus, pedir a Deus por um namorado, porque por um marido que queria casar. Aí casa. Aí o problema da vida delas é aquele marido. Elas falam mal daquele marido, amaldiçoam aquele marido, meu casamento é Jéssica, meu marido é horrível, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Cara, tu não tá vivendo a bênção que tu tinha pedido, querida. Agora só fala mal desse homem. Como é que esse homem vai ser bom mesmo? Até eu fosse casado contigo, não ia ser boa contigo. Pessoa insuportável. Às vezes a gente é insuportável, gurias. Tá sempre reclamando, tá sempre azeda, soltando um comentário, resmungando. Aí pede pra Deus uma graça, vai lá e mete o pé pelas mãos com a língua. Quantas vezes a gente reza pra ter um trabalho? Clama, pede pra ter cliente. Pede pra ter cliente. Ai, Deus, me dá cliente. Aí só o que sabe fazer é falar mal dos clientes pelas costas. Olha, mas não era tua bênção? Tu não tava pedindo pra Deus? Aí Deus até para de mandar. As pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. Não tem dinheiro pra pagar os boletos. Mas Deus até fica assim, vou mandar cliente, mas ela reclama, acho que não quer. Vocês estão entendendo? Que a gente se esforça por um lado, sabe? E perde tudo pelo outro. Ontem eu falei sobre a necessidade de perdoar e quanto perdão é necessário para que a graça de Deus flua na nossa vida. A gente precisa aprender a perdoar. E outra porta que a gente deixa aberta às vezes na nossa vida, no nosso comportamento, é a nossa forma de falar. É a nossa forma de expressar as nossas vontades. No dia a dia, dentro de uma casa, dentro da casa da gente, a forma como a gente expressa as coisas que a gente quer falar, sabe? Às vezes a gente exige ao invés de pedir. E a gente nem percebe, porque às vezes a gente foi educado em um lar que as coisas eram comunicadas dessa maneira. Na base da grosseria, da exigência, do xingamento, do grito, do destempero emocional nas palavras. Aí a gente só reproduz esse comportamento, a gente continua fazendo isso, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando a gente menos espera, né? A gente que é mãe se transformou na própria mãe. É ou não é assim? No que é bom, beleza. No que não é bom, gurias, não é pra ser assim. De repente você já veio de um lar assim. Você já teve uma mãe que te educou dessa maneira. Você teve um pai que era assim. Mas a gente não precisa levar pra frente esses maus hábitos. A gente não precisa que os nossos filhos tenham as feridas que a gente teve. Aí um monte de gente diz, mas eu não morri por isso. Mas não sei o que, Jéssica. Olha só, olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus, inclusive, fala para quando a gente educar os nossos filhos, a gente não judiar deles, sabe? A gente não fazer com que eles se cansem da gente, não machucar eles com as nossas palavras. A gente precisa cuidar do jeito que a gente fala com os nossos filhos, do jeito que a gente fala com as crianças, com os adolescentes. Comunicar as coisas com educação, com sensibilidade. Eu não tô falando para ser umas mãe tança, as Nutella, não é isso. Mas é falar com educação. É pedir por favor dentro de casa. É agradecer. É comunicar as coisas. Para e pensa. Como eu gostaria que falassem comigo. Talvez você nunca tenha pensado isso. Se trata de qualquer jeito dentro da tua casa. A nossa comunicação não pode ser de qualquer jeito. Também a nossa comunicação precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Quando a gente quer comunicar para um filho, para um marido que a gente precisa de ajuda. Olha só, sabia que não é fazendo bico? Sabia? Olha só, né? Que coisa. Não é ficando com a cara fechada. Não é dizendo, eu faço tudo nessa casa e ninguém me ajuda. Sabia que não dá certo assim? Nem é assim que faz. Vejam só. Dá mais certo se a gente conversa, se a gente pede por favor. Dá mais certo se a gente comunica como que eu estou me sentindo. Olha só, eu sei que vocês não tá fazendo, meu filho, minha filha, meu marido, sei que não tá fazendo por mal, mas a mãe tá muito cansada e a mãe tá precisando de ajuda. Ajuda aqui, vamos lá. Falar com jeito, com educação. Tem vezes, gente, que a gente vai ter que pegar firme. Claro que a gente vai pegar firme.
Claro que tem vezes que você vai ter que falar com mais firmeza, em especial com os filhos, mas com educação, não humilhando, não xingando daquele jeito depreciativo. Pelo amor de Deus, gurias, pelo amor de Deus. Aqui, ó, nunca palavra depreciativa com filho e marido. De comparação negativa. Tu é burro, tu é preguiçoso, tu não faz nada certo, tu não consegue mesmo, tu é igual fulano de tal e fulano de tal é conhecido por ser péssimo. Você tá entendendo? Isso é amaldiçoar. Que jeito a gente reza pelos filhos e amaldiçoa os filhos? Que lógica que tem? Me diz aí. Reza pelo marido e amaldiçoa o marido? Diz que o marido não serve pra nada? Aí a nossa própria língua trabalha contra a gente. A mesma língua que clama no quarto de oração, que reza o rosário às 4 da manhã, rosário das 4 às 6, live das 7 às 8, e o resto do dia amaldiçoando tudo que vê pela frente. Confia que vai dar certo. Ah, não, vamos lá. Tá fazendo um jejunzinho, né? Não, vai dar certo. Que jeito, gurias? Não é assim. A nossa língua e a forma da gente falar é o primeiro sinal que a gente vê que Deus está agindo na nossa vida. É porque Deus está mudando o nosso interior, o nosso coração. Tá saindo tudo que é estragado, tudo que é podre. Porque se a gente fala o que está transbordando o coração, do que o coração tá cheio, é lá dentro que tá mudando. E a gente precisa da graça do Espírito Santo para mudar o nosso jeito de falar. Às vezes a gente é viciado em falar dos outros, a gente é viciado em criticar, a gente é viciado em reclamar, em contar a nossa história da pior forma possível, em falar mal das pessoas que convivem conosco, em sempre estar falando mal, escolhendo a pior parte do dia para compartilhar e para contar. Faz um exercício de silêncio. Vamos fazer? O que aconteceu de ruim começa a segurar. Segura o que é ruim. Se é para falar mal, então não vou falar. Sabe? Fazer um exercício de fechar a boca. De não falar de ti. Isso aqui é muito importante, a gente já vai rezar. Não conta as tuas coisas publicamente. Não fala para as amigas íntimas. Não fala mal do teu, não conta a intimidade do teu casamento, segura a onda. A palavra de Deus diz pra gente ter um conselheiro entre 1000. Você vai escolher uma pessoa de extrema confiança e pede que o Espírito Santo te mostre quem é, pra você contar a sua intimidade quando necessário. Tem coisa que a gente não morre por não falar. Tem coisa que a gente tem que conversar com Deus mesmo. Agora, se eu preciso, e muitas vezes a gente precisa de um bom amigo, de um conselheiro, um diretor espiritual, a gente escolhe aquela pessoa e conta para aquela pessoa. Por favor, não seja a pessoa que chega na igreja e conta a tua vida e tua intimidade para todas as rezadeiras que você vê na igreja. Não faz isso. Não faz, as pessoas não são confiáveis para guardar a tua história. Aprende isso. Ah, mas aquelas senhorinhas lá da igreja, tudo fofoqueira. Não conta. Não conta, tudo fofoqueira. Muitos aqui, inclusive, são as senhorinhas da igreja, né? Né, gurias? Tudo fofoqueira. Não conta. Guarda a tua intimidade. Guarda o que tá no teu coração. Guarda a tua vida íntima. Preserva a tua imagem. Preserva a imagem do teu marido, dos teus filhos. Você não tem que falar mal do seu marido para as pessoas. Para você vai passar, para os outros não passa. Tem gente... Isso é a coisa mais engraçada. Às vezes você conhece uma mulher na igreja há anos e você tem a pior impressão do marido e dos filhos daquela pessoa. Porque só o que ela fala é coisa ruim. Aí, por acaso, em algum dia, em algum momento, você conhece as pessoas são ótimas. A pessoa não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Que a rezadeira que estava na igreja ficava expondo e contando segredos. Quem que conta segredo da família? Quem que revela a intimidade dos filhos? Pelo amor de Deus, as mães. Não conta os limites dos teus filhos. Não expõe os teus filhos. Se tiver que corrigir teus filhos, também nunca corrige publicamente. Não xinga o filho na frente dos outros. Não expõe. Coisa mais triste que tem na internet, que eu acho,
É pai e mãe fazendo vídeo para tirar sarro de filho, para rir da limitação dos filhos. Faz vídeo dos filhos chorando, expõe as crianças, expõe os adolescentes. Pelo amor de Deus, gente. Que falta de sabedoria é essa? Que insanidade é essa que a gente vive? Que a vida privada se tornou pública. Uma coisa que eu sempre admirei muito na educação da minha mãe. Toda vez que ela precisava corrigir o nosso comportamento, a gente estava num ambiente público, ela chegava, chamava de cantinho e dava uma orientação. Não faz assim, papapá. A minha mãe nunca nos xingou na frente de todo mundo. Aí a Xanda, minha prima, a mãe tava lembrando isso esses dias, que ela ia lá pra casa e ela ficava assim, o que vocês ficam cochichando? Por que vocês, ela queria saber o que a gente cochichava? Quando a minha mãe ia cochichar e me chamava, é que ela tava, corrigindo meu comportamento, mas ela não era grosseira e não expunha os meus defeitos na frente da minha prima. Ela me preservava. Ah, mas era só uma criança. Pois é, gente, mas a gente faz parte de quem a gente é, o que a gente passou na nossa infância, né? Não expõe os teus filhos, não conta pras pessoas. Coisa mais triste que tem, já falei isso em outras lives, era naquela época de pandemia, tu chegar num ambiente feminino, que nem eu cheguei uma vez no salão, e todas as mães ali, mães falando pessimamente dos seus filhos, chamando os filhos de burro, de idiota, que não tinham paciência, contando com detalhes como os filhos não conseguiam fazer as tarefas escolar. Gente, que coisa terrível, de doer o peito, de doer o coração. Como você acha que essa criança vai se sentir, vai crescer confiante ao longo da vida? Vai dar conta das coisas quando nem a mãe confia, quando a mãe fica expondo? Gurias, cuidar da nossa língua, cuidar o que a gente fala, não contar da nossa intimidade, não ficar contando o que a gente sente. Jéssica, mas é que eu tenho necessidade, então vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Ah, não consigo, então vai te tratar. Vai pedir o Espírito Santo, vai te tratar. Ah, não, mas eu não quero. Então tá, então continua vivendo aí toda a loucura que tu vive. E colhendo os frutos daquilo que tu fala. Porque a gente colhe o que a gente planta, diz a palavra. E se a gente tá falando um monte de bobajada, se a gente tá plantando maldição, gurias, é o que a gente vai colher. Se a gente só planta a reclamação, é o que a gente vai colher. Não tem como recolher bênção, esperança, fé, quando a nossa boca só fala o contrário disso. A gente precisa cuidar da nossa língua. Cada uma aí conhece a sua língua, né? Cada uma conhece a sua língua. O Senhor nos traz essa palavra hoje. Os pecados da língua, Tiago 3, do 1 ao 12. Que a gente volte a esse texto, que a gente olhe para o nosso comportamento. Porque aqui a gente reza, a gente pede. Mas a gente tem que saber tirar do caminho também os obstáculos à graça. E o maior obstáculo à graça que tem na nossa vida é o nosso próprio pecado. Amém? Bora rezar então a nossa ladainha e consagração a São Miguel Arcanjo. São Miguel querido, nós queremos te pedir tua poderosa intercessão por todas as nossas necessidades, todas as nossas intenções, entregamos nas tuas mãos, todos que rezam conosco neste dia, todas as nossas listas de intenções, as intenções dos nossos grupos de WhatsApp, os que foram enviadas para mim no direct, todas as nossas anotações, todos os nomes de casais aqui anotados, dos enfermos, em especial São Miguel Arcanjo, queremos pedir o teu auxílio, o teu socorro, para que nós possamos combater os nossos próprios pecados, que a gente dê conta, segurar nossa língua dentro da boca. Pedimos a tua intercessão nessa intenção especial. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós.
São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim própria, minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus abençoe o nosso dia, que a gente segure a nossa linguinha da boca, né? Compartilha essa live com as amigas fofoqueiras. Com todo mundo que precisa rezar para segurar a língua dentro da boca. Daí vai faltar dedo para compartilhar, né, gurias? Ixi, Virgem Maria. Deus abençoe o nosso dia. Compartilhe então a live e até amanhã às 7. Deus abençoe.